A terra treme com a passagem dos rebanhos. O sol transforma a areia em brasas ardentes. E os rios sobem como uma última esperança. No horizonte, uma planície sem fim se estende até onde a vista alcança. Os pássaros enchem o céu de cores com seu voo. As zebras apreciam pastos verdes. Os elefantes devoram árvores. E os babuínos nos ensurdecem com suas canções. Neste paraíso selvagem, cada canto está cheio de vida. No entanto, a natureza é cruel e, assim como dá a vida, pode tirá-la em apenas alguns segundos. Das pastagens, emerge uma figura representando a própria morte encarnada em um felino selvagem. Indomável, furtivo e calculista, o leopardo é um assassino implacável que fará de tudo para sobreviver. E em apenas um instante, ele ataca sua presa, alcançando seu objetivo. Este é o Serengeti e a luta pela sobrevivência de seus habitantes selvagens. Neste reino animal sem lei, a única regra é a sobrevivência, não importa o custo. No meio da planície, gazelas fogem aterrorizadas, enquanto chitas as perseguem. Ao longe, milhares de gnus avançam numa marcha sem fim em busca de uma vida melhor. Enquanto isso, os elefantes abrem caminho através das densas florestas de acácias. Nesta planície, cada espécie selvagem enfrenta seus próprios desafios. Do pequeno mangusto anão ao gigantesco rinoceronte negro, todos devem lutar pela sobrevivência em um ecossistema hostil. Com o início da estação seca, a água deixou de ser um recurso vital e se tornou um privilégio. E milhares de zebras, gnus e girafas se reúnem nos escassos afluentes para obter esse líquido precioso. No entanto, desses mesmos riachos onde a vida brota, crocodilos, ferozes bestas blindadas, emergem das águas para reivindicar suas vítimas. Rio acima, os hipopótamos se envolvem em uma batalha campal pelo domínio do rebanho, com machos gigantescos exibindo toda a sua ferocidade para tomar o poder em um verdadeiro desastre. Longe das águas, nas profundezas da planície, o rei deste vasto império selvagem observa o horizonte, aguardando a chegada de milhares de gnus, onde o rebanho afirmará seu lugar privilegiado na cadeia alimentar. Localizado no coração da África Oriental, ao norte da Tanzânia, o Serengeti cobre uma região de quase 30 mil quilômetros quadrados, com um nome derivado da palavra, muitas vezes, que na língua Maasai significa planícies sem fim. É fácil imaginar o relevo deste império selvagem. No Serengeti, as planícies se estendem até onde a vista alcança, e entre esses vastos campos cobertos de grama fina, imponentes acácias se erguem, desafiando a adversidade e oferecendo uma sombra bem-vinda. Em um ecossistema árido onde a seca muitas vezes desafia a vida, os rios Grumeti e Mara são um vestígio da misericórdia da Mãe Natureza, proporcionando um gole de água refrescante em meio ao calor inclemente, mas ao mesmo tempo representando barreiras naturais quase inexpugnáveis. Esses afluentes alimentam as poucas florestas e matagais que surgem no meio da impressionante planície e que representam um refúgio para a fauna desse delicado ecossistema. A vida selvagem no Serengeti é regida pelas estações do ano. Durante a seca, esta vasta planície torna-se um lugar hostil e inerte, onde os campos gramados desaparecem e, com eles, toda a esperança de vida. Entretanto, nenhum mal dura 1000 anos, e a Mãe Natureza, numa demonstração de misericórdia, põe fim à seca inclemente com a chegada das chuvas. O que começa como chuva isolada, gradualmente se transforma em chuvas torrenciais, que restauram o ecossistema à sua antiga glória. A planície, antes seca, agora está tingida de um verde profundo. E os rios, reduzidos a pequenos afluentes após a seca, estão retornando ao seu curso normal. Com a chegada das chuvas, o Serengeti se transforma em um oásis de vida.
Hipopótamos aproveitam suas piscinas agora ricas. Girafas devoram folhas frescas vindas de cima e gazelas. Gnus e antílopes pastam nos campos gramados sem fim. Embora a estação chuvosa traga uma abundância sem precedentes para esses herbívoros, nem tudo são boas notícias. Nos mesmos campos onde as gazelas desfrutam da abundância da mãe natureza, com comida ilimitada para os próximos meses, a vegetação agora densa proporcionou ao leopardo seu esconderijo perfeito. Escondido, camuflado por sua pelagem amarelo clara e laranja com rosetas pretas, esse gigantesco felino de até 90 quilos pode passar completamente despercebido enquanto as gazelas, sem querer, aproveitam o que será sua última refeição. Apesar de ter um conjunto de garras retráteis e afiadas e uma mordida poderosa que inspira medo em todas as espécies da planície, esse predador sanguinário passa de usar força bruta para caçar suas presas a se tornar um estrategista habilidoso. Como, diferentemente dos leões, o leopardo leva uma vida reclusa e solitária. Ele precisa caçar sozinho e não pode esperar que a comida caia do céu. Embora suas presas favoritas sejam gnus, gazelas e antílopes, com milhares de ungulados invadindo a savana, esse felino não é exigente quando se trata de comer e pode comer presas tão pequenas quanto besouros, até antílopes elandes gigantes que podem pesar até o dobro de seu peso. À medida que o crepúsculo se aproxima do Serengeti e o sol se põe na escuridão, este predador selvagem parte em sua caçada. Com tantas presas disponíveis graças à abundância trazida pelas chuvas, as chances de sucesso são grandes. O leopardo prefere caçar tanto ao entardecer quanto ao amanhecer, pois são as horas mais frescas da savana. Ele também pode aproveitar a escuridão para se esconder e ganhar vantagem sobre suas presas com a ajuda de sua visão aguçada. Ao detectar uma presa em potencial, este caçador voraz se aproxima pacientemente, deslizando lentamente pela grama alta com o corpo próximo ao chão e a cabeça baixa. Cada movimento é friamente calculado para não dar à presa nenhum sinal de seu fim iminente. Embora possa passar dias sem comer, o leopardo é paciente, prefere manter o elemento surpresa ao seu lado e é capaz de perseguir sua presa por horas. Com seus grandes olhos âmbar fixos em seu alvo e se aproximando lentamente até que a distância seja de apenas alguns metros, esse predador vê o momento perfeito para seu ataque e, em apenas alguns segundos, o ar fica tenso para gazelas, gnus, antílopes e qualquer presa que cruze o caminho desse caçador voraz, capaz de atingir velocidades de até 60 km por hora e saltar mais de 5 metros. Praticamente nenhuma espécie escapa da mordida letal deste felino. Assim que o leopardo alcança sua presa, ele a ataca com seus dentes afiados no pescoço e esmaga sua traqueia até sufocá-la. Um fim que já estava escrito desde o momento em que o predador o mirava. Após uma caçada extensa, que pode incluir grandes antílopes pesando mais de 500 quilos, este caçador geralmente não consegue ficar parado no mesmo lugar para devorar sua presa. Em um habitat tão selvagem quanto o Serengeti, centenas de necrófagos já sentiram o delicioso aroma de carne fresca e estão a caminho para despojar o leopardo do que lhe pertence. Embora na maioria das vezes o felino seja habilidoso o suficiente para levar sua caça até as alturas das árvores, porque sim, como um bom gato, ele é um excelente escalador. Às vezes ele não tem tanta sorte, e visitantes indesejados vêm para reivindicar sua parte do saque. Embora uma única hiena possa não representar uma ameaça aos esforços do leopardo para proteger seu alimento, a incursão de uma matilha inteira desses necrófagos representa para o felino um desafio insuperável. Assim que detectam o cheiro inconfundível de carne fresca a quilômetros de distância, dezenas de hienas chegam e deixam o leopardo de mãos vazias.
embora o felino não vá embora sem mostrar sua ferocidade aos primeiros necrófagos que tentam saquear sua presa. Quando o resto do clã chega e ele se vê cercado, não tem escolha a não ser ir embora e observar como esses carnívoros insaciáveis apreciam seu trabalho duro. Outros necrófagos logo se juntam ao grupo, deixando apenas a lembrança do que foi um banquete, do qual o leopardo não conseguiu nenhuma única mordida. Após ser vítima desses astutos necrófagos, deixando os gritos para trás, o felino precisa partir para uma nova caçada. A boa notícia é que, durante esta temporada, o Serengeti mostra seu lado mais generoso, com presas se espalhando até onde a vista alcança. É claro que, na próxima caçada, o leopardo estará mais habilidoso e tentará alcançar a segurança das árvores antes que as hienas venham para roubar sua. Nada pequena. Parte. Olhando para a planície ao longe, é quase impossível para o leopardo não notar um cavalo gigante listrado de preto e branco pastando pacificamente. No entanto, as zebras não serão presas fáceis. Esses mamíferos, que pesam até 400 quilos, conquistaram seu lugar no ecossistema selvagem do Serengeti e não cederão às intenções dos predadores sem lutar. Embora sua pelagem distinta, preta e branca, possa parecer uma camuflagem precária, o que, longe de escondê-las, as coloca na mira de carnívoros vorazes. A verdade é que, ao se mover, cria uma ilusão de ótica que confunde os caçadores, tornando os predadores incapazes de distinguir os limites entre várias zebras correndo pela planície. Esse curioso padrão de cores em sua pelagem também desempenha um papel importante no reconhecimento individual, pois, como uma impressão digital, é único para cada zebra. Além de sua camuflagem exótica e um tanto confusa, as zebras precisam permanecer alertas à menor mudança em seu ambiente para evitar se tornarem o jantar de um dos inúmeros carnívoros do Serengeti, graças ao seu avançado sentido de visão, que lhes permite enxergar grandes distâncias e em um campo de visão de quase 360 graus. Esses equinos são capazes de detectar predadores antes mesmo que eles se aproximem do rebanho, independentemente de ser dia ou noite, pois também possuem uma incrível visão noturna. Mesmo que leões, chitas, hienas ou leopardos consigam escapar de sua visão aguçada, no silêncio das planícies, as zebras conseguem detectar até o menor som que alerta a presença de um predador, usando suas grandes orelhas móveis. Esses animais listrados, ao ouvirem algo errado, fogem rapidamente a mais de 60 km por hora para a segurança do horizonte. Depois de escapar dos olhos da morte representados por um felino gigante escondido entre as pastagens, as zebras partiram para fazer exatamente o que os leões, leopardos e hienas haviam planejado, mas com as infinitas gramíneas que cobrem a planície. Como herbívoros ávidos, esses mamíferos devoram centenas de quilômetros de pastagens verdes na planície infinita do Serengeti. As zebras desempenham um papel importante como herbívoros pioneiros, alimentando-se das gramíneas menos nutritivas da copa superior, deixando as melhores pastagens para espécies como os gnus. Embora o alimento preferido desses porquinhos da Índia, listrados, seja grama, quando a austeridade chega ao Serengeti, eles não têm problema em expandir sua dieta para incluir cascas, folhas, brotos, juncos, frutas e raízes. Com a abundância temporária oferecida pelas planícies, como uma espécie altamente social, esses equinos se reúnem em rebanhos de dezenas para percorrer a savana em busca de alimento, dedicando até 80% de sua rotina diária a essa tarefa. Esses grupos de alimentação geralmente são compostos por vários haréns, onde em cada harém, um garanhão é responsável por proteger as fêmeas. Nestes dias em que o Serengeti está repleto de comida e vida, chega a época de reprodução, e o garanhão deve proteger seu harém de outros machos ansiosos para procriar.
Os machos mais ousados, sem esconder suas intenções, vão diretamente aos haréns vizinhos e tentam conduzir as éguas para seu território, o que muitas vezes leva a conflitos entre os garanhões. Quando as fêmeas entram no cio, o garanhão mostra seus melhores truques em uma exibição de cortejo que inclui vocalizações, posturas e cheiradas. Após o acasalamento, em que o garanhão monta cada uma das fêmeas de seu harém, elas iniciam um longo processo de gestação de até 13 meses. Após um longo dia espalhando sua linhagem pelo harém, o garanhão está exausto e, com o sol se pondo no horizonte, a manada decide descansar. É claro que, em um habitat tão selvagem como o Serengeti, cair em um sono profundo significaria nunca mais acordar. Então, as zebras, por precaução, costumam delegar uma sentinela para alertá-las de ameaças. Da mesma forma, algumas manadas optam por dormir em pé. Dessa forma, se uma surpresa ocorrer durante a noite, elas estarão prontas para uma retirada rápida. No entanto, esses equinos nem sempre veem a fuga como a única opção diante das intenções cruéis dos predadores. Quando cercadas, e especialmente quando há filhotes em jogo, as zebras não têm problema em se tornar extremamente agressivas, chutando com força ou até mesmo mordendo seus agressores. Com patas traseiras longas e fortes, o coice de uma zebra pode até nocautear um leão. Embora as habilidades de sobrevivência das zebras as tornem um osso duro de roer para predadores solitários nas planícies, quando seus adversários são uma matilha coordenada de leões, nenhuma estratégia serve. Com dezenas de leoas cercando o bando, os felinos causam estragos e, pouco a pouco, conforme se aproximam, uma infeliz zebra é deixada no centro da carnificina, com vários caçadores se lançando em seu pescoço com suas mordidas implacáveis. Embora as chuvas sazonais tenham dado às zebras um oásis de pastagens exuberantes, nada de bom dura para sempre, e a seca está lentamente transformando a planície verde em uma terra árida, onde a água vale seu peso em ouro. Com a chegada da estação seca, as zebras têm apenas duas opções: morrer de fome ou aventurar-se em uma longa jornada de centenas de quilômetros para o norte em busca de uma vida melhor. Para esses equinos, a decisão é simples e eles iniciam uma das maiores jornadas na natureza. Mas nesta jornada aos campos verdes da Masai Mara, no Quênia, as zebras não estarão sozinhas. No horizonte da planície agora seca, ao longe, podem ser vistos milhares de ungulados. A terra treme com o passo firme dos rebanhos. E os mamíferos avançam numa coluna que se estende por quilômetros. A grande migração de gnus do Serengeti é um dos espetáculos mais majestosos deste vasto ecossistema. Nesta jornada de quase 1.000 quilômetros pelas planícies, cerca de 2 milhões de migrantes, 3/4 dos quais são gnus, participam de uma longa jornada que não estará isenta de desafios. Depois de milhares de anos fazendo essa jornada desafiadora, os predadores da savana conhecem a rota perfeitamente e não deixarão passar a oportunidade de caçar um ungulado de quase 300 quilos. Com uma jornada tão longa pela frente, os gnus não têm tempo a perder e partem em sua extenuante migração. Durante cada dia, esses ungulados percorrem entre 10 e 40 quilômetros, dependendo do terreno. Esses mamíferos acreditam firmemente que um ritmo longo é melhor do que um trote cansativo, pois normalmente viajam a uma velocidade média de 40 km por hora. É claro que, com planícies infinitas para explorar, os rebanhos são forçados a fazer pequenas pausas para descansar e repor as energias consumindo capim fresco. Aqui, essa longa jornada em busca da chuva tem suas vantagens, pois a cada passo, eles ganham capim de melhor qualidade e uma maior abundância de pastos. Embora os rebanhos tenham devorado até a última grama num raio de quilômetros, os gnus desempenham um papel importante no ecossistema,
mantendo as pastagens sob controle e estimulando o crescimento de novas gramíneas. Da mesma forma, a aração acidental que eles fazem na terra com seus longos chifres enquanto se alimentam, bem como as toneladas de esterco que depositam durante o trajeto, estimulam a renovação do solo do cerrado, preparando-o para o retorno das chuvas. Após completarem sua jornada diária, e com o sol se pondo lentamente, exaustos, os gnus decidem tirar um merecido descanso. No entanto, cientes de que inúmeros predadores espreitam os rebanhos, aguardando ansiosamente sua guarda, esses ungulados optam por descansar apenas cerca de 4 horas por dia, assim como as zebras, é claro, delegando a alguns sentinelas a tarefa de guardar o grupo enquanto os outros se enterram nos braços de Morfeu, pelo menos por um instante. Falando em mamíferos listrados, como bons companheiros de viagem, as zebras, com seus sentidos altamente aguçados, são de grande ajuda no pastoreio, pois podem alertar os gnus sobre qualquer ameaça que se aproxima, muito antes que os animais com chifres a detectem. Com o início de um novo dia, assim que o sol nasce, o rebanho não tem tempo a perder e retoma sua marcha sem fim. Mas desta vez, o ranger da terra não é o único som que abafa o silêncio da savana. À distância, uma risada sinistra é um mau presságio para os gnus, e, à medida que avançam, suas suspeitas são confirmadas. Cientes dessa migração ancestral, as hienas prepararam uma emboscada para capturar uma lembrança da passagem da caravana de ungulados. Embora sejam conhecidas como necrófagas, elas não têm problema em fazer o trabalho pesado, caçando uma presa colossal com mais de 200 quilos, como um gnu. Ao detectar a armadilha, as hienas de chifres optam por se reunir em grandes grupos como medida de proteção contra esses caçadores eficientes. No entanto, apesar de serem superadas em número por suas presas em mais de 100 para 1, as hienas afirmam seu lugar na cadeia alimentar e, em uma demonstração de ferocidade e inteligência, em meio ao caos, conseguem isolar um mamífero do restante do rebanho. Assim que uma hiena intercepta um gnu azarado, o restante do clã chega para apoiar a caçada, e com suas mordidas poderosas, capazes de esmagar ossos, conseguem encerrar prematuramente a jornada desse indivíduo. Após a emboscada da hiena, a matilha deve continuar seu caminho pela planície. Logo após a brutalidade demonstrada pelos caçadores, a natureza se mostra implacável, porém sábia, assim como os predadores dizimam os rebanhos, fruto da temporada de acasalamento anterior. Milhares de filhotes inundam a matilha, substituindo os abatidos. Embora esses bezerros representem o milagre da vida e o exemplo perfeito da luta de uma espécie selvagem contra a adversidade, o rebanho não pode esperar pelos recém-nascidos e, para sobreviver, eles devem se levantar e começar a andar poucos minutos após o nascimento. Com sua tenra idade, a bezerra terá que enfrentar um dos ecossistemas mais selvagens do reino animal. É claro que sua mãe representará um porto seguro em meio a todo esse caos. Então ela ficará perto dela, amamentando-a nas primeiras semanas, até que ela esteja pronta para começar a devorar gramíneas suculentas. Durante essa longa jornada, o rebanho testemunhará nada menos que 500 mil nascimentos. Com novas crias engrossando o rebanho a cada minuto, as matilhas continuam sua longa jornada com passo firme, conseguindo escapar da perseguição dos predadores vorazes da planície, porém, não sem perdas pelo caminho. Desempenhando um papel nada invejável no ecossistema, os gnus representam um elo fundamental na cadeia alimentar, servindo como uma das principais fontes de alimento para predadores como leões, chitas, leopardos e hienas. No entanto, o maior desafio para os gnus se aproxima no horizonte, o poderoso rio Grumeti. Enquanto para algumas espécies, este poderoso afluente representa uma misericórdia do Criador para saciar sua sede insaciável,
Para os gnus, este canal nada mais é do que uma barreira intransponível em sua jornada para o norte. Embora as águas agitadas e a correnteza traiçoeira representem um desafio significativo para os gnus inexperientes, a maior ameaça a essas travessias está nas profundezas, na forma de animais gigantes que pesam mais de 700 quilos, com milhares de ungulados ocupando as margens do rio, e sem alternativa a não ser continuar sua jornada já desafiadora. Os primeiros mamíferos saltaram direto para as águas agitadas, talvez sem saber do massacre que estava prestes a ocorrer. Assim que o primeiro gnu mergulha, um gigantesco crocodilo do Nilo, medindo mais de 4 metros, emerge das profundezas e, com suas poderosas mandíbulas, inicia a carnificina. Embora na água esse réptil feroz seja incomparável no combate corpo a corpo, o assassino blindado, em uma demonstração de inteligência, prefere deixar o rio fazer o trabalho por ele, arrastando suas presas para as profundezas, levando-as à morte certa. Embora esses répteis semeiem o terror entre rebanhos de mamíferos que tentam atravessar o rio, para cada presa que os crocodilos caçam, as águas turbulentas causam a morte de até 60 vítimas. À medida que os rebanhos passam por essas travessias, os domínios desses carnívoros vorazes ficam manchados de sangue, com centenas de presas flutuando na água. Enquanto para os gnus, a cena é a evidência de um extermínio. Para os répteis, toda a demonstração de selvageria que testemunharam nada mais foi do que uma caçada bem-sucedida, com apetites vorazes capazes de devorar até metade do seu peso em uma única refeição. Os crocodilos estão mais do que acostumados a incutir terror em criaturas que ousam se aproximar de seus domínios aquáticos. Embora suas demonstrações de ferocidade em travessias de rios lhes tenham rendido a reputação de devoradores de gnus, sua dieta consiste principalmente de peixes. No entanto, como predadores oportunistas, são capazes de devorar qualquer coisa que cruze seu caminho, desde zebras, gazelas, porcos-espinhos, pássaros e até, por que não, outros crocodilos. Quando um desses répteis encontra um local com presas abundantes, numa demonstração de egoísmo, outros espécimes logo desafiarão seu domínio, então a violência decidirá quem ficará com o território. Antes do início das hostilidades, ambos os combatentes exibirão sua força e agressividade, abrindo suas mandíbulas gigantescas, com até 80 dentes afiados, e levantarão suas longas caudas, como um prenúncio da luta que está por vir. Se nenhum dos répteis decidir ceder, o combate é inevitável, e ambos os animais avançam com suas mandíbulas assustadoras, buscando ferir o oponente. Incansáveis em sua ferocidade, os crocodilos frequentemente miram diretamente na cabeça, no pescoço e nas pernas do oponente. Para subjugar o oponente, os répteis giram rapidamente na água, tentando se posicionar em cima do inimigo e esmagá-lo até que ele se afogue. Se nada disso funcionar, um chicote bem apontado com a cauda pode ser a solução perfeita para derrotar o oponente. Após várias horas de combate, um dos dois répteis pode desistir, submetendo-se ao vencedor e retirando-se do território. Ocasionalmente, o derrotado não tem a mesma sorte e acaba gravemente ferido ou até mesmo morrendo. E quando a escassez atinge o Serengeti, esses caçadores implacáveis se tornam canibais, devorando seus semelhantes. Em alguns casos, essas batalhas implacáveis não são sobre território ou presa, mas sim sobre esses assassinos blindados, duelando pelo direito de acasalar com uma fêmea no cio. Após a luta, o macho vencedor, cheio de testosterona após a batalha, começará o cortejo esfregando seu corpo áspero e gigantesco contra a fêmea e tocando seus focinhos. Da mesma forma, as vocalizações e o nado em conjunto não demoram a chegar e, aos poucos, a fêmea cede às intenções românticas do pretendente. Uma vez que a fêmea esteja convencida, o macho enfia o rabo embaixo dela e, inclinando-o levemente,
Começa a cópula, que dura aproximadamente 15 minutos, durante os quais rugidos podem ser ouvidos à distância. Enquanto alguns machos podem considerar seu trabalho concluído após o acasalamento e imediatamente, ignorando suas responsabilidades parentais, saem em busca de novas fêmeas, a maioria dos crocodilos do Nilo forma pares monogâmicos sazonais. Deixando de lado toda essa brutalidade e selvageria demonstradas para com outras espécies, e até mesmo seus pares, quando chega até a hora da reprodução, esses répteis se tornam pais exemplares. Cerca de 2 meses após o acasalamento, chega a época de nidificação, durante a qual o réptil busca um local aconchegante na margem do rio para enterrar seus ovos. As fêmeas mais robustas podem botar até 90 ovos e precisam cavar um grande buraco para proteger seus filhotes dos perigos desse ecossistema selvagem. Assim como a mãe guarda o ninho religiosamente, o macho não negligencia seus deveres parentais e também participa da proteção do ninho. Após cerca de 3 meses de incubação, os primeiros répteis minúsculos começam a eclodir e, emitindo pios tímidos, pedem ajuda à mãe, que então desenterra os ovos. Às vezes, sem a participação ativa da fêmea, os filhotes nunca conseguem sair da toca. Répteis minúsculos pesando apenas 70 gramas, a mãe animada carrega os filhotes para a água, apresentando-os ao que se tornará seu vasto domínio. Esses crocodilos, por enquanto indefesos, precisarão da proteção da mãe por cerca de 2 anos. Uma época em que eles aprenderão a se defender sozinhos e se tornarão predadores de topo nas terras inundadas da planície do Serengeti. Embora os rios infestados de crocodilos que cruzam a planície representem morte certa para milhares de mamíferos, esses afluentes também são responsáveis por manter vivas as florestas verdes e os cerrados ao redor, formando um oásis para a vida animal no meio da savana. Nesses biomas reservados, espécies como papagaios africanos, sapos, camaleões e cobras podem desfrutar de um habitat privilegiado, com água abundante, vegetação e silêncio profundo. Ou pelo menos seria assim, sem os barulhentos babuínos-oliva. Os chamados babuínos de Anubis são aqueles vizinhos barulhentos que ninguém quer na região selvagem do Serengeti. Capazes de latir, guinchar, rosnar e até berrar, esses macacos garantem que seu cantinho nas planícies nunca fique quieto. Alcançando uma altura de até 70 centímetros e pesando cerca de 25 quilos, os babuínos oliva são uma das maiores espécies de macacos. Quando você olha para esses primatas, é fácil entender por que eles receberam esse nome, pois são cobertos por uma pelagem espessa, cinza esverdeada. Devido ao focinho alongado, à cauda longa e ao hábito de andar de 4, esses macacos às vezes parecem caninos. Assim como os gnus, que veem a unidade como a única maneira de sobreviver neste ambiente selvagem, os babuínos são primatas extremamente sociais, com um comportamento hierárquico muito complexo. Esses macacos majestosos geralmente vivem em grupos que podem variar de 15 a mais de 100 indivíduos, abrigando alguns machos, um grande número de fêmeas e, claro, seus filhotes. Para manter a ordem em um grupo tão grande, cada membro do bando tem uma posição social e executa tarefas específicas. Os machos dominantes ocupam a posição de liderança máxima, supervisionando o grupo e impondo sua vontade com base em seu tamanho, força e capacidade de luta. É claro que, como líderes do grupo, eles desfrutam dos benefícios da posição, tendo acesso à melhor comida e às fêmeas. Abaixo desses governantes estão os machos subordinados, primatas mais jovens que devem se contentar com as sobras dos dominantes, pelo menos por um tempo, até conseguirem fazer sucesso e ganhar posição. Enquanto os machos, ao atingirem a maturidade sexual, são forçados a deixar o bando. As fêmeas permanecem no grupo por toda a vida, e sua posição social é transmitida por herança.
em uma clara demonstração de nepotismo. Nessa estrutura social, as fêmeas aparentadas formam círculos muito próximos nos quais cuidam umas das outras. Embora quando o Serengeti mostra seu lado mais amigável, com bastante comida e água, os confrontos sejam raros, limitados a desafios de subordinados ambiciosos aos machos dominantes. Em tempos de escassez, as brigas por comida são rotineiras, e muitas vezes, grandes grupos tendem a se separar. Uma das chaves para subir a sobrevivência dos babuínos oliva no ecossistema hostil do Serengeti reside em sua dieta adaptativa. Como onívoros consumados, esses macacos procuram comida, literalmente, debaixo de cada pedra. Sejam frutas, flores, cascas de árvores, minhocas, aranhas, ratos ou até mesmo pequenos antílopes, os babuínos nunca recusam uma refeição. Vivendo em uma sociedade altamente organizada, esses primatas geralmente buscam comida em grandes grupos, com o objetivo de serem mais eficientes e se protegerem dos perigos das planícies. Para encontrar comida, eles usam seu sentido de visão apurado, além de farejar o terreno, e vasculham cada centímetro até encontrar pequenos petiscos. Semelhante ao feroz leopardo, quando encontram comida, os macacos tendem a escondê-la rapidamente para que possam apreciá-la na segurança das árvores. Para isso, eles têm bolsas versáteis nas bochechas para armazenar qualquer inseto, broto ou fruta que encontrem. E falando especificamente do leopardo, este felino selvagem tem sido um carrasco milenar das tropas de babuínos oliva. Vivendo em matagais densos, onde a visibilidade é quase nula, este predador persegue os macacos quando estes saem em busca de alimento. Para evitar se tornarem presas desse grande felino, os babuínos costumam designar uma sentinela para vigiar o perímetro do alto de uma árvore. Assim que avista a sombra do que pode ser um felino voraz, a sentinela solta um grito alto como sinal de alarme. Para evitar se tornarem presas desse grande felino, os babuínos costumam designar uma sentinela para vigiar o perímetro do alto de uma árvore. Assim que avista a sombra do que pode ser um felino voraz, a sentinela solta um grito alto como sinal de alarme. Enquanto o resto das espécies do Serengeti estão envolvidas em uma batalha para pastar na planície infinita ou para capturar presas, esses mamíferos esguios gostam de se alimentar de alimentos inacessíveis ao resto dos habitantes selvagens da savana. Com quase 6 metros de altura e pesando mais de 1.500 quilos, as girafas são gigantes dóceis que passam os dias vagando pelas planícies, observando-as do alto. Nem mesmo os igualmente enormes elefantes africanos são páreo para devorar as árvores da savana. Com pescoços de mais de 2 metros de comprimento, nenhuma folha resiste ao apetite desses artiodáctilos. Como nesse ecossistema selvagem, até as plantas desenvolvem medidas de sobrevivência para se proteger de herbívoros famintos, com longos espinhos e abrigando colônias infinitas de formigas. As girafas, adaptando-se a esse desafio, usam suas longas línguas preenseis, com mais de 50 centímetros de comprimento, e seus lábios fortes para arrancar folhas sem qualquer dificuldade. Quanto às formigas, devorar acácias nutritivas pode às vezes valer algumas mordidas na língua para esses herbívoros. Embora as folhas ricas em cálcio das grandes altitudes sejam o alimento preferido desses gigantes, quando o Serengeti mostra seu lado mais hostil e a comida escasseia, esses herbívoros profissionais não têm problema em diversificar sua dieta. Aqui, arbustos, gramíneas, cascas e até frutas estão na mira desses arranha-céus vivos. É claro que, como essa fera pesa mais de 1 tonelada, algumas frutas não serão suficientes, e cada espécime pode devorar até 34 quilos de folhagem por dia. Apesar de serem herbívoros inveterados, algumas girafas ocasionalmente lambem com suas longas línguas os restos de carne seca de carcaças abandonadas nas planícies, em um ritual bastante estranho.
vagando pela savana em grupos soltos de até 30 indivíduos. Esses mamíferos diferem dos gnus e dos babuínos, que são muito unidos, por não formarem laços estreitos com seus pares. Além do relacionamento próximo entre mães e filhotes, os membros desse rebanho solto podem mudar em questão de horas. Quando chega a hora de o bezerro ser acasalado, após um período de gestação de até 15 meses, a mãe dá à luz um filhote com cerca de 180 centímetros de altura. Poucas horas após o nascimento, o filhote, nada pequeno, já consegue se levantar e começar a correr pela planície. No entanto, em um ecossistema repleto de predadores, um bezerro inocente vagando sem nenhuma precaução é um alvo. Então, a mãe tentará mantê-lo escondido. Com o passar das semanas, algumas mães se reúnem em um rebanho com a intenção de criar seus filhotes juntas. Ocasionalmente, os adultos designam uma fêmea para cuidar dos filhotes, enquanto eles saem para pastar e beber água, no que é conhecido como berçário de girafas. Com tamanha responsabilidade, a mãe cuidadosa deve estar atenta a qualquer sinal de ameaça, por mais sutil que seja. Graças à sua altura impressionante e à sua visão prodigiosa, essa mãe vigilante é capaz de detectar predadores a longas distâncias. Embora os espécimes adultos sejam capazes de fugir a velocidades de mais de 50 km por hora pela planície infinita quando detectam perigo iminente, quando estão cuidando dos filhotes, as mães liberam seu instinto protetor e se tornam extremamente agressivas. Com pernas robustas de até 1,8 metro de comprimento, um único desses mamíferos é capaz de abater qualquer predador que queira devorar seus filhotes, incluindo leopardos, leões, hienas e chitas. Às vezes, quando os carnívoros saem vitoriosos e conseguem abater o filhote indefeso após carregá-lo no ventre por mais de um ano, a mãe, sedenta por vingança, ataca seus algozes com toda a sua fúria. Embora indivíduos jovens e doentes sejam alvos acessíveis para vários predadores no Serengeti, os adultos desta espécie são presas inatingíveis para a maioria dos carnívoros. Entretanto, nem mesmo as girafas gigantes são páreo para os ferozes reis das planícies. Surgindo do nada, vindos das pastagens, os leões cercam o animal esguio, que pesa mais de 1 tonelada, e gradualmente, aproximando-se, atacam com suas garras afiadas e mordidas poderosas em suas longas pernas. Embora corram o risco de receber um chute implacável, esta é a única maneira de derrubar este mamífero esguio e alcançar seu pescoço musculoso. À medida que mais e mais felinos se juntam ao ataque, o ungulado cede aos agressores e cai no chão, o que representa uma sentença de morte. Os felinos atacam rapidamente o longo pescoço de sua vítima, acabando com sua vida, e iniciam um banquete digno de reis com mais de 1.000 quilos de carne fresca. Enquanto outros felinos podem ser capazes de se alimentar de uma presa tão grande por meses com uma matilha faminta, em apenas alguns dias esses carnívoros rigorosos estarão novamente semeando o terror entre os habitantes selvagens de seu reino. À medida que os guenos passam por seus domínios no caminho da grande migração, as manadas de felinos chegam rapidamente e as fêmeas, caçadoras habilidosas e responsáveis pela caça, planejam sua próxima estratégia para capturar um ungulado desavisado. Quando as leoas saem para caçar, nada na planície escapa a esses estrategistas ferozes. Mesmo que milhares de gnus pastando pacificamente no horizonte se elevem, não há motivo para assediar os maiores machos quando animais e filhotes doentes representam presas muito menos valiosas e exigem muito menos esforço. Aproximando-se lentamente das manadas, aproveitando as pastagens para se esconderem entre a vegetação, os felinos cercam suas presas à distância. Como matadoras treinadas, frias e calculistas, as leoas aguardam pacientemente o momento certo para lançar seu ataque certeiro. Avançando apenas alguns metros das manadas,
os felinos iniciam uma perseguição em alta velocidade pela planície. Assim que aparecem, os milhares de ungulados fogem aterrorizados, imersos no caos e em uma corrida pela sobrevivência. Embora muito rápidos, no meio da multidão, os animais mais exaustos são deixados para trás, e a seleção natural faz o resto do trabalho. Um a um, os caçadores atacam os gnus indefesos e, estrangulando-os com sua mordida feroz, a manada participa da jornada dos ungulados para o norte. Embora, após uma caçada bem-sucedida, as leoas estejam ansiosas para desfrutar dos frutos de seu árduo trabalho como caçadoras, regras são regras, e o macho alfa é quem deve iniciar o banquete, ficando com a melhor parte da presa. Depois do alfa, é a vez das leoas, que ficam com uma boa parte do banquete, e finalmente, é a vez dos filhotes e dos jovens machos subordinados. O alfa, às vezes, nem deixa estes últimos se aproximarem da presa, como sinal de seu domínio e da posição que os filhotes ocupam nesse complexo sistema hierárquico, enquanto as fêmeas vivem a vida inteira na segurança da matilha, protegidas pelo alfa. Os machos jovens não têm tanta sorte e, ao atingir a maturidade sexual, por volta dos 3 anos de idade, são expulsos do território e forçados a vagar pelas planícies para formar sua própria matilha. Enquanto alguns jovens felinos infelizes são banidos para completa solidão, outros, mais afortunados, têm sorte e acabam exilados na companhia de seus irmãos ou primos. Esses grupos de até 4 machos jovens enfrentarão inúmeros desafios enquanto se adaptam a viver fora do conforto de uma matilha. Um dos testes mais importantes que eles terão que superar será ter que aprender a caçar sozinhos, já que, até agora, eram as fêmeas que tinham a tarefa de levar comida de volta para a matilha. Para machos jovens, caçar presas grandes, como um gnu ou uma zebra, pode ser uma tarefa quase impossível. Então, felinos banidos frequentemente preferem pequenos mamíferos ou até mesmo abandonam suas pretensões e se tornam necrófagos. Quando a alternativa é a fome, qualquer presa que cruze seu caminho é uma opção. Outra ameaça que esses forasteiros enfrentam são os numerosos bandos de hienas, que não toleram que seus inimigos jurados, agora desprotegidos, invadam seu território. Embora em combate corpo a corpo, um leão jovem possa estripar uma hiena em apenas alguns segundos, esses necrófagos têm a vantagem numérica. Então, os exilados devem evitar os numerosos clãs carnívoros. Com o tempo, e depois de sobreviver à dureza do ecossistema implacável do Serengeti, os felinos, antes jovens, cresceram e se tornaram adultos grandes e formidáveis, prontos para liderar sua própria matilha. Para fazer isso, os machos devem tomar o que é deles à força, derrubando o alfa de outra matilha. Para um leão envelhecido, a presença de 2 jovens desafiantes no horizonte pode ser seu pior pesadelo e um sinal de que seu reinado chegou ao fim iminente. Ignorando os avisos do atual alfa da matilha, a coalizão desafiante invade o território dos felinos e, com rugidos ensurdecedores, a batalha entre essas feras começa. Em um dos capítulos selvagens mais impressionantes que o Serengeti tem a oferecer, e que inevitavelmente culminará em um desfecho trágico para o Rei Caído e o início de uma nova era para a matilha. Com o abrigo de novos machos alfa e algumas bocas para alimentar, as leoas partem em uma nova caçada. Mas desta vez, elas aprenderão que nem sempre conseguem o que querem. O búfalo africano gigante está prestes a mostrar a esses felinos que, se você mexer com o touro, receberá seus chifres. Vivendo em grandes rebanhos de até centenas, os búfalos africanos são criaturas majestosas que pesam quase 1 tonelada. Graças ao seu tamanho imponente, bem como aos seus chifres longos e afiados, esses mamíferos têm uma aparência assustadora que pode intimidar até os predadores mais ferozes. Embora os carnívoros muitas vezes acabem vencendo a batalha,
e devorando um desses gigantes, às vezes são os felinos que acabam se tornando a presa, com um touro gigante pesando mais de 1000 quilos perseguindo-os a toda velocidade. Para os leões, uma presa tão generosa quanto um búfalo africano pode significar alimento para todo o rebanho. Então, ignorando todos os sinais de alerta, os felinos planejam sua emboscada. A estratégia de caça não é muito diferente daquela usada contra os gnus. As leoas, contornando a manada, lançam um ataque surpresa por vários flancos na tentativa de capturar um ungulado desavisado. No entanto, desta vez, os caçadores implacáveis encontrarão um cenário completamente diferente, pois o búfalo, em vez de fugir aterrorizado, se refugiará no grupo e enfrentará os felinos. Assumindo uma posição defensiva com os bezerros e os mais velhos no centro do rebanho, e os animais maiores e mais fortes guardando os limites, as leoas enfrentam alguns touros nada amigáveis, que, cientes das intenções dos predadores, estão prontos para dar a eles o que merecem, atacando-os com seus grandes chifres. Nessas tentativas frustradas de caçar o búfalo, as leoas podem ficar gravemente feridas e, no pior cenário, o bando retorna com o estômago vazio e com poucos membros. Apesar dessa impressionante demonstração de força dos búfalos ao subjugar os reis da savana, nesses confrontos de poder na planície do Serengeti, qualquer lado pode vencer, e às vezes são os ungulados que sofrem perdas em seu rebanho. Em alguns casos, demonstrando claramente a dureza desse ecossistema, após perder um membro da manada, os maiores machos imediatamente trotam em direção ao território dos felinos, onde os filhotes indefesos aguardam o retorno de suas mães. Ao retornar da caçada, as fêmeas têm uma surpresa muito desagradável. Seus filhotes são vítimas dos desejos vingativos dessas enormes feras. Tendo enviado uma mensagem clara aos reis das planícies, os búfalos retornam às suas vidas pacíficas, pastando em grandes rebanhos pela savana verdejante. Com vastos territórios cobertos de grama fresca, esses ungulados não têm tempo a perder, devorando todos os tipos de pastos nutritivos. Ao contrário de outras espécies neste ecossistema hostil que não precisam de água potável, os búfalos africanos dependem muito deste líquido vital, consumindo até 40 litros por dia durante os dias mais quentes no Serengeti. Para manter a ordem em grandes rebanhos, esses animais com chifres se organizam em uma hierarquia de dominância quase linear, na qual os indivíduos maiores e mais velhos guiam o destino do rebanho. Enquanto os machos mais velhos ocupam uma posição de poder sobre os mais jovens, para garantir o crescimento da matilha, o alfa pode permitir que eles tenham acesso às fêmeas, aumentando rapidamente o número de descendentes. Apesar de possuírem uma estrutura social complexa baseada em hierarquia, os búfalos africanos frequentemente demonstram um comportamento surpreendentemente democrático ao tomar decisões. Acima de tudo, grupos de fêmeas podem realizar uma espécie de votação, na qual, após descansarem, se levantam e deitam na direção que desejam seguir. Após cerca de 1 hora, o rebanho, deixando de lado a dominância, seguirá o caminho decidido pela maioria. Embora os machos grandes e dominantes tenham demonstrado toda a sua ferocidade, chegando a subjugar os reis das planícies, nem sempre demonstram uma atitude tão hostil. Ocasionalmente, esses gigantescos machos adultos brincam com outros machos, aproximando-se lentamente com os chifres abaixados e emitindo um mugido sutil. Um macho se aproxima do outro, esperando que o outro faça o mesmo. Se a resposta for sim, ambos os espécimes virarão seus chifres de um lado para o outro e esfregarão o rosto e o corpo no oponente. Deixando de lado as brincadeiras, durante a estação das chuvas, quando as fêmeas dão à luz seus filhotes, os bravos machos se encarregam pessoalmente de cuidar de seus filhotes, bem como de suas mães atarefadas. Enquanto isso, quando as planícies voltam a ficar áridas e secas,
Eles formam grupos de solteiros, onde coexistem até o retorno das chuvas, quando a competição pelas fêmeas volta a ser uma prioridade. Enquanto manadas de búfalos percorrem as planícies com suas pelagens características, escuras como a noite, outras espécies do Serengeti se destacam, adicionando cor a esse ecossistema biodiverso com sua plumagem marcante. É o caso dos majestosos flamingos, com até 1,5 metro de altura e plumagem rosa estilizada. Essas aves são um exemplo vivo da imensa diversidade de espécies que habitam essa planície sem fim. Enquanto gazelas, zebras e gnus encontram um fim obscuro nas águas turbulentas dos rios Grumeti e Mara, essas belas aves veem um paraíso para a vida selvagem nos calmos afluentes do lago Indutu. Repletas de algas e crustáceos ricos, essas águas alcalinas fornecem tudo o que os flamingos precisam para sobreviver. E é por isso que a abundância desses habitats frequentemente atrai milhares de flamingos. Com grandes bandos surgindo no horizonte, essas aves pousam rapidamente e aproveitam o rico ecossistema. Os recém-chegados mergulham rapidamente seus bicos ondulados, característicos na água, para capturar algas, moluscos, crustáceos e qualquer alimento rico em carotenoides, a substância que lhes confere sua impressionante coloração rosa. Os flamingos têm um sistema digestivo altamente especializado que lhes permite filtrar alimentos através dos bicos e drenar a água que ingerem a cada mordida. Graças à abundância de nutrientes em sua dieta, essas aves necessitam de apenas aproximadamente 270 gramas de alimento. No caso dos filhotes, os pais regurgitam uma substância chamada leite de papo, que naturalmente é de cor rosa e sustentará os filhotes durante os primeiros dias de vida. Enquanto os adultos exibem sua plumagem vibrante e enchem o lago de cores, os filhotes nascem com uma plumagem cinza e branca, muito mais sutil. Ao eclodirem, os pais, alimentados com uma dieta rica em carotenoides, gradualmente tingem a penugem branca e fofa dos filhotes. Enquanto os pais cuidam dos filhotes, os adultos frequentemente ficam um pouco pálidos devido aos efeitos da comida. No entanto, é um preço que eles estão dispostos a pagar pelo bem-estar dos filhotes e pelo crescimento da espécie. Além das responsabilidades parentais, os flamingos tendem a ter uma rotina bastante agitada. Depois de passarem grande parte do tempo em busca de alimento, essas aves não se esquecem de cuidar de sua plumagem marcante, dedicando longos períodos a alisar suas penas, remover parasitas e restos de vegetação. Isso, mais do que mera vaidade, representa uma medida importante para manter sua delicada capacidade de isolamento térmico. Agora, com suas penas aparadas, esses pássaros cor-de-rosa trabalham para fortalecer seus laços sociais dentro da colônia por meio de um amplo repertório de vocalizações, bem como por meio de exibições corporais. Essas relações são cruciais para manter a coesão da colônia e garantir a sobrevivência da espécie. Alguns indivíduos chegam a estabelecer importantes laços de amizade. Após um longo dia, com o sol se pondo no oeste, a colônia descansa para recuperar as forças para um novo amanhecer. Aqui, essas aves coloridas, além de conseguirem dormir em pé, numa demonstração de equilíbrio incomparável, dobram uma das pernas e caem em um sono profundo. Manter apenas um dos membros em contato com a água ajuda essas aves a evitar perdas desnecessárias de calor, permitindo que elas regulem sua temperatura, mesmo nas noites mais frias nas planícies. Depois que a noite passou sem incidentes, a colônia começou uma nova rotina, alimentando-se e aproveitando a abundância da estação. Apesar de sua camuflagem ineficaz, essas aves são uma espécie altamente privilegiada no ecossistema selvagem do Serengeti, sem predadores naturais. Embora filhotes e ovos sejam alvos de predadores oportunistas como raposas e chacais,
com raras exceções quando grandes aves de rapina se aventuram a caçar essa bela espécie. Elas têm pouco com o que se preocupar. Vivendo em lagoas com alta salinidade e alcalinidade, poucos predadores sequer consideram se aproximar desses ambientes extremos. Da mesma forma, o grande tamanho da colônia, bem como a vigilância constante dos arredores, geralmente desencorajam os principais caçadores da planície. Se contornando esse complexo sistema de segurança, um predador conseguir se aproximar da colônia, ele não hesitará em exibir um instinto defensivo pouco conhecido e atacar seus agressores com bicadas e bater de asas. Com colônias que podem chegar a milhares, mexer com uma delas pode significar que centenas de pássaros grandes atacarão o invasor. Enquanto os flamingos vivem pacificamente em comunidade, aproveitando suas áreas úmidas e se mantendo longe de predadores, nas profundezas da planície, matilhas de cães selvagens africanos se organizam para caçar. Esses canídeos ferozes, com cerca de 1 metro de altura e pesando até 40 quilos, espreitam a savana em grupos de no máximo 20 indivíduos, aterrorizando todos os tipos de herbívoros. Com pelagem manchada em tons de marrom, preto e branco, e orelhas redondas características, os cães selvagens africanos são simplesmente inconfundíveis, mesmo no abundante ecossistema do Serengeti. Embora espécies como leões e hienas sejam amplamente reconhecidas como caçadores gregários habilidosos, os cães selvagens não ficam muito atrás, sendo considerados entre os carnívoros mais eficientes quando se trata de caça, com uma taxa de sucesso de mais de 80%. Ao caçar, esses cães dividem a matilha em pequenos grupos para cercar suas presas. Como não têm a ferocidade das leoas, os cães selvagens compensam essa deficiência com números superiores e uma estratégia de assédio avassaladora. Em meio ao caos da caça, os cães, como estrategistas experientes, mantêm uma comunicação próxima por meio de vocalizações e posturas corporais para bloquear qualquer rota de fuga para suas presas. Após separar herbívoros como dinus, impalas, antílopes e zebras da manada, os caçadores perseguem seu alvo pelas planícies por longas distâncias, durante as quais a presa aterrorizada começa a se cansar gradualmente. Após percorrer distâncias de até 5 quilômetros e ser perseguida por uma grande matilha de cães famintos, a presa cede à exaustão e sucumbe aos carnívoros. A manada chega rapidamente e, com seus dentes afiados, desfere o golpe final na presa. Enquanto na hierarquia dos leões, as caçadoras devem esperar que o macho alfa comece o banquete. No complexo sistema social dos cães selvagens, os filhotes têm a honra de inaugurar a presa. Depois dos filhotes, o restante da matilha receberá a sua parte. Aqui, distanciando-se do restante dos carnívoros da savana, a matilha, em uma demonstração de altruísmo, garante que cada um de seus membros participe do banquete. Ocasionalmente, alguns cães chegam a regurgitar parte de sua comida e compartilhá-la com seus pares. Embora seu comportamento alimentar cooperativo seja muito impressionante, esta é apenas uma pequena amostra do fascinante comportamento social desses canídeos. Ao contrário dos leões, onde os machos são expulsos da matilha ao atingir a maturidade sexual, na estrutura social do cão selvagem, as fêmeas são as que são deslocadas e forçadas a buscar uma nova matilha. Esse comportamento cria uma alta proporção de machos para fêmeas no grupo, chegando a 3-1. Enquanto no mundo das hienas, o clã é liderado por uma matriarca toda poderosa, e um alfa faz o mesmo nas matilhas felinas, os cães selvagens optam por confiar o futuro da matilha a um par dominante, geralmente composto pelos espécimes mais velhos. Apesar de não ter uma época de reprodução claramente definida, quando a planície do Serengeti está repleta de abundância, é uma espécie de sinal da mãe natureza para que esses canídeos expandam sua matilha. É claro que,
Em um ambiente onde os recursos são frequentemente escassos, os cães selvagens não podem cometer o erro de exagerar na prole, pois cada um representa uma boca para alimentar. Com apenas uma ninhada, o que pode significar até 16 filhotes, como medida de controle populacional, os cães limitam a reprodução ao par dominante. Após um período de gestação de cerca de 70 dias, a mãe dará à luz os tenros filhotes, que serão guardados zelosamente por ela, impedindo até mesmo que outros membros da matilha se aproximem. Após 3 a 4 semanas, abrigados na segurança da toca, sob os cuidados meticulosos da mãe, os filhotes veem o ar livre pela primeira vez. Alimentados exclusivamente com leite materno até as 5 semanas de idade, quando começam a introduzir novos alimentos na dieta, a mãe ciumenta permite que outros cães venham regurgitar carne para seus filhotes, ajudando-a assim na criação. Embora esses carnívoros habilidosos sejam a ruína de inúmeras matilhas de ungulados, isso não significa que não enfrentem seus próprios desafios. No Serengeti, predadores podem se tornar presas em segundos. Tanto hienas quanto leões assumiram a tarefa de perseguir matilhas de cães selvagens, enquanto as hienas, fiéis ao seu comportamento necrófago, tendem a roubar as presas dos cães. Os leões, longe de rodeios, preferem dominar esses caçadores eficientes, eliminando assim sua concorrência direta na cadeia alimentar. Enquanto estão no meio da planície selvagem, os cães selvagens africanos veem longas corridas de resistência como uma forma de capturar suas presas. Não muito longe do seu território, outro assassino feroz usa a velocidade como sua melhor ferramenta. Alcançando velocidades de mais de 100 km por hora através da savana, quando uma chita está perseguindo uma presa, correr não faz sentido, pois ela nunca conseguirá escapar do animal terrestre mais rápido do planeta. Com uma constituição muito mais leve que seus primos felinos e um corpo aerodinâmico e flexível, a chita, também conhecida como guepardo, é um animal nascido para correr. Suas garras, não retráteis, além de ajudá-la a capturar suas presas, proporcionam a pegada perfeita durante suas corridas rápidas, e sua longa cauda permite que ela mude de direção em alta velocidade em meras frações de segundo. Como um verdadeiro felino de pelagem manchada, a chita encontra na furtividade sua melhor estratégia para capturar suas presas. Sem a ajuda de uma matilha, esse predador precisa ser preciso e exato. O menor erro de cálculo pode fazer com que a presa detecte suas intenções sombrias, e ela acabará com o estômago vazio. Escondido na grama alta e avançando lentamente, o predador planeja sua emboscada, enquanto o sol africano reflete em seu olhar sanguinário. Como seu status de predador solitário e seu corpo pouco robusto o impedem de caçar presas grandes, como o búfalo africano, esse felino opta por uma dieta baseada em gazelas, antílopes, gnus e impalas. Embora seja capaz de alcançar qualquer presa a curtas distâncias, se a perseguição durar mais de 1 minuto, o guepardo estará em sérios apuros, pois suas habilidades de corrida o tornam um péssimo corredor de longa distância. Após uma corrida de 100 metros, a temperatura corporal do felino pode subir até 40 graus Celsius, enquanto seu coração bate a 250 vezes por minuto. Um estado que ele jamais conseguiria manter em longas distâncias. Por essa razão, antes de começar sua breve, mas extrema perseguição, o predador se certifica de ter o elemento surpresa ao seu lado. Observando a distância, sem sequer mover um músculo, o felino aprimora os detalhes finais de sua emboscada e, quando chega o momento certo, em meros milissegundos, um predador voraz surge do meio da planície, avançando a toda velocidade atrás dos herbívoros aterrorizados. Enquanto estes se esforçam para escapar do caçador correndo e zigue-zagueando contra um adversário tão formidável, qualquer tentativa de fuga é inútil. Durante a perseguição, longe de imitar as leoas,
usando a mordida como primeiro recurso para subjugar a presa, a chita. Em uma espécie de movimento amplo, usando suas garras afiadas, costuma derrubar o animal. Após cair em tal velocidade, a presa frequentemente sofre fraturas significativas. Então, a chita finaliza o trabalho sufocando-a com uma mordida direta no pescoço. No Serengeti, para um herbívoro indefeso, a única coisa pior do que ser perseguido por um felino voraz a mais de 100 km por hora é ser alvo de até 5 desses felinos. Enquanto as chitas fêmeas tendem a viver sozinhas nas planícies, sem encontros próximos com outros felinos, exceto durante a época de reprodução, machos aparentados, geralmente irmãos, podem formar coalizões. Esses grupos de no máximo 5 felinos representam uma vantagem significativa para sua sobrevivência em um habitat onde a solidão pode ser uma sentença de morte. Coalizões de chitas são capazes de caçar presas maiores, como zebras, kudus ou grandes gnus. Da mesma forma, quando se trata de proteger um território de outros machos invasores, a vantagem numérica sempre pode decidir o resultado do conflito. Com um grupo de, normalmente, 2 ou 3 machos guardando os limites do território, poucos felinos ousados ousarão desafiar seu domínio. Deixando de lado suas demonstrações de ferocidade e selvageria contra ungulados e outros herbívoros, a verdade é que, apesar de suas prodigiosas habilidades como caçadores, os guepardos são extremamente frágeis em confrontos com espécies como leões, hienas e leopardos, que por serem mais robustos e terem a superioridade numérica a seu favor, não hesitarão em roubar suas presas, chegando até mesmo a recorrer a combates físicos nos quais os guepardos levam a pior. Embora esses confrontos selvagens façam parte da natureza e da luta entre as espécies neste ecossistema mágico, a maior ameaça aos habitantes selvagens do Serengeti é, de longe, a influência das atividades humanas neste bioma. Segundo estimativas, práticas como a caça ilegal ceifam a vida de mais de 200 mil animais por ano, incluindo leões, chitas, hienas, gnus, zebras e girafas. Espécies como os majestosos elefantes africanos e o enorme rinoceronte negro são um caso à parte. Essas espécies são brutalmente caçadas por caçadores ilegais, respectivamente, por suas longas presas de marfim e seus imponentes chifres. Com o chifre desse glorioso mamífero sendo vendido ilegalmente por mais de $300 mil, a caça ilegal desse gigante levou suas populações ao vermelho, colocando-as agora em grave perigo de extinção. Como resultado do aumento do mercado negro de vida selvagem, milhares de filhotes de leões e leopardos são separados de suas mães e de seu habitat natural a cada ano para serem comercializados do outro lado do mundo, onde são criados como animais de estimação, abandonando para sempre seu estilo de vida selvagem original. As mudanças climáticas são outra ameaça à vida selvagem do Serengeti. Em um ecossistema delicado, onde o equilíbrio entre chuva e seca rege a vida, os efeitos do aquecimento global estão causando estragos nas estações do ano, com períodos de seca mais longos e chuvas torrenciais que podem causar inundações significativas. Em 2007, como resultado de uma temporada de chuvas intensas, as inundações do rio Mara causaram a morte exponencial de mais de 15 mil gnus durante sua grande migração. Da mesma forma, nos últimos anos, o aumento das temperaturas, combinado com o desmatamento e a expansão da agricultura, contribuiu para a desertificação de grandes áreas da planície, interrompendo o ciclo do solo e levando consigo as pastagens verdes vitais para milhões de herbívoros, alterando assim toda a cadeia alimentar do ecossistema. Embora o panorama atual esteja longe de ser animador, a boa notícia é que este oásis no meio do continente africano continua sendo um refúgio para a vida selvagem atualmente e, com medidas voltadas à sua preservação,
pode continuar a abrigar as espécies animais mais cativantes e servir de palco para sua luta milenar pela sobrevivência. Você se interessou pela biodiversidade e pelas histórias da vida selvagem dos habitantes do Serengeti? Que tal nos apoiar curtindo e se inscrevendo em nosso canal, onde você pode aprender mais sobre as incríveis criaturas selvagens do nosso planeta? Se quiser ficar por dentro das nossas notícias, você também pode clicar no sino de notificações. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, para que eles também possam aprender sobre o majestoso Serengeti e as histórias dos animais na planície infinita. Sem mais delongas, até a próxima com outra história sobre a vida selvagem.